Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para iniciar mais um culto, hoje pela manhã. E antes da gente começar, queria talvez te explicar o porquê da gente estar transmitindo apenas online e não ter o culto presencial. Nessa sexta-feira, a liminar, que o ministro tinha feito, se não me engano, no dia 8, ele, no dia 14 agora, ele revogou, porque quando juntou o colegiado ali no STF, colocaram novamente na mão dos governadores e dos prefeitos a decisão, de fechar ou não os templos. E nós entendemos que seria mais prudente, a gente entender que já desfazendo o decreto do ministro do STF, o que fica em vigor é o do prefeito, e até então do prefeito é para que não haja cultos presenciais. Só explicando para os irmãos, eu acho que nós somos exemplo, a igreja do Senhor, ela tem que ser o modelo, e decreto, ordem, é para se cumprir, e nós cremos nisso também. Amém? Queria nessa manhã te convidar você a abrir o seu coração, terceiro domingo, culto da família. Nós temos a convicção no nosso espírito de que Deus quer falar ao seu coração nessa manhã, que Ele quer trazer refrigério, que Ele quer trazer bonança, que Ele quer te levar a lugares mais altos. Amém, querido? Romanos capítulo 14, versículo 8. Vai dizer assim, espera aí, um momentinho. Apanhando da tecnologia, misericórdia. Romanos. Romanos 14, 8, vai dizer assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quero, nessa manhã, trazer esse versículo ao seu coração, porque independente da situação, independente de qualquer coisa que aconteça, nós somos do Senhor. Eu e você somos do Senhor. Ele está governando e reinando sobre as nossas vidas. Creia nisso, querido. Queria te convidar nessa hora a fechar os seus olhos, para que a gente possa orar e passar a palavra para o pastor João Bosco, que vai ministrar os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, que tem sido derramado, alcançado sobre nós e sobre as nossas casas. Espírito Santo de Deus, nós chamamos a existência
da palavra viva nessa manhã, para que ela possa, Deus, gerar fruto nos nossos corações. Nós abrimos, Deus, o nosso coração para receber a Tua palavra, para que ela germine e que ela possa gerar fruto. Pai, em nome de Jesus, recebe, meu Deus, a nossa oração e que nós possamos, mesmo em casa, estarmos atentos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar cada um que está agora assistindo esse culto. E o desejo do nosso coração é que você possa ser cheio da graça de Deus aí, através dessa live. Amém? A palavra de Deus nos orienta sobre uma família. Em 1 Samuel, capítulo de número 1, fala dessa família tão interessante, que nos ensina tanto. E essa mensagem eu gostaria de intitulá-la como A Esperança. A Esperança. Amém? Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem para a cidade de ano a ano a adorar o Senhor, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E ali os sacerdotes em Siló estavam os sacerdotes do Senhor. Eli estava ali, o sacerdote em Siló. E estava ali também Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que um dia que Elcana sacrificava e dava porções a sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. E porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Senhor, aqui está a tua palavra. Então, ó Deus, eu peço que o Senhor possa dirigir essa palavra até o nosso coração de uma maneira extraordinária. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu Espírito, o Espírito de Deus, possa nos conduzir na mesma em nome de Jesus. Veja bem, 1 Samuel foi escrito em tempo que não havia rei em Israel. Juízes capítulo 21, verso 25, deixa claro que não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe propunha no seu coração. E esse contexto social estava muito complicado. Um contexto onde que cada um fazia o que estava segundo propõe em seu coração. Eles não haviam uma liderança, não haviam em quem eles pudessem estar sendo eles coordenados. E então era um caos social naquela nação. E para piorar um pouquinho mais, o contexto espiritual também estava um caos, estava em decadência. A palavra de Deus diz que Eli era esse sacerdote, e ele estava então certamente preparando os seus filhos, mas os seus filhos não traziam para os seus ouvidos palavras boas, não vinha boa fama vinda da parte das pessoas em relação aos seus filhos. A palavra de Deus diz que eles então não estavam servindo a Deus com o coração, mas estavam servindo a Deus para si próprio, estavam usando do serviço para si mesmo. O templo lá em Siló, eles desprezavam as ofertas, desprezavam a Deus. Eles dormiam com as mulheres. O texto diz também que montões de mulheres ficavam às portas para que eles então pudessem ter relações sexuais com aquelas mulheres. Estavam uma decadência, estavam um caos. E então entra essa família na história de uma maneira tão interessante, porque a Bíblia diz que Elcana era um marido
exemplar, um marido que tinha no seu coração o desejo de ter a sua família consigo. Ele ensinando os seus filhos, ele então colocando os seus filhos no caminho. E a palavra diz aqui que ele deixava de ano em ano a sua terra e descia até a Siló para sacrificar. Eucana vinha de uma linhagem sacerdotal. Eucana vinha de uma linhagem da tribo de Efraim. E veja bem, essa história nos conta que essa família, ela temia a Deus. Eucana temia ao Senhor. Ele tinha Penina e tinha também Ana. Certamente casou-se com Ana primeiro e ela não teve filhos. E ele então, segundo a lei, naquele tempo, ele tomou e possuiu Penina, que deu a ele vários filhos. E o texto diz em 1 Samuel, capítulo de número 1, ao versículo 3, que subia, pois, este homem a essa cidade, a cidade de ano a ano, a adorar, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Verso 4, e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Penina, a sua esposa, que tinha ele filhos com ela, não tinha nada a falar deste homem de mal. Pelo contrário, ela via que era um pai exemplar. Ela via que era um pai que dirigia os seus filhos no caminho de Deus, que ensinava os seus filhos no caminho de Deus. Ele descia com os seus filhos de ano a ano para poder servir a Deus, ensinando os seus filhos e suas filhas a temer ao Senhor, ensinando a eles para que eles pudessem honrar o Senhor, dando a eles direcionamento nas suas vidas, a terem também bons casamentos e boas esposas, bons maridos para suas filhas e seus filhos, ensinando a eles a temer a Deus, ensinando a ele e cobrindo eles, os seus filhos e as suas filhas, com a prosperidade do Senhor, porque a Bíblia diz que ele levava sacrifício e ele fazia sacrifícios ali em Siló. Então, da parte deste homem, ele cumpria exatamente o que a Bíblia propõe, para que a sua família, para que a sua descendência pudesse então ter paz e ser direcionada, guiada pelo Deus de Israel. Capítulo 6 de Deuteronômio diz assim, e certamente isso estava no coração deste homem, porque ele exercia isso dentro da sua casa, ele exercia isso na sua família. Diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, o vosso Deus, para vos ensinar, para que fizestes da terra que passais a possuir, para que tema ao Senhor, o teu Deus, e guarde todos os estatutos do mandamento que eu ordeno, tu e teu filho, e os filhos dos teus filhos, e todos os dias da sua vida, e dias sejas prolongado. Ouve, pois, ó Israel, atenta e guarda para o bem, e te suceda muito, e te multipliques, como diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, vosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje ordeno no coração estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Deles não falarás, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal a tua mão, e te serão por testeira aos teus olhos, e escreverás nos umbrais das portas, na casa e nas tuas portas das tuas casas. Veja bem, irmãos, que coisa maravilhosa. Esse homem tinha no teu coração a palavra de Deus, e esses ensinamentos que ele passou por ele através dos seus pais, ele estava também liberando aos seus filhos, estava colocando os seus filhos no caminho, estava conduzindo os seus filhos a temer a Deus, a adorar o Senhor, a sacrificar ao Senhor, a colocar a sua vida totalmente na dependência do Senhor. Penina não tinha o que reclamar deste homem, e ao mesmo esse cuidava com excelência da sua família, ensinando os seus filhos e as suas filhas. Mas é interessante que logo nessa história entra uma outra personagem. E a Bíblia diz que essa personagem que entra era a sua mulher que ele tanto amava, porque ela não tinha filhos. E por ela não ter filhos, ele dava porção excelente a ela, dava porção dobrada a ela. Olha, eu não sei por qual razão a Bíblia menciona e relata
do pai de Eucana até o seu triavô, ao triavô de Samuel. Mas o que me chama a atenção aqui nessa história, nesse contexto todo, nessa história inteira, é que quando se relata a Ana, quando fala sobre Ana, a Bíblia diz que ele a amava e a ela ele dava uma atenção muito especial e porção dobrada dava a ela. E essa porção dobrada, essa porção excelente, era certamente o que sustentava a fidelidade e o amor que ele tinha para esta mulher. Ele dedicava a ela. Eucana, quando eles estavam descendo para Siló, o texto nos conta que quando eles chegam até aquele lugar, a sua rival, ou a Penina, ficava irritando a Ana. Ela ficava por conta de cuidar dos seus filhos, e a segunda parte da tua vida era para irritar a Ana. Irritar para tirar essa mulher do equilíbrio. Irritar para tirar ela do seu normal, para que Eucana não pudesse mais vê-la com os olhos bons, mas sim como uma encrenqueira, como aquela que viesse então trazer contenda entre essas duas mulheres ou entre as duas famílias, para que ela pudesse então ter a primazia de Eucana. Ela fazia isso, articulava isso de uma maneira muito maquiavélica, mas Ana não caía nessa situação, nessa tentação de investir contra Penina. Ao contrário disso, a Bíblia nos diz que em determinado tempo, no tempo de descer, de ir até Siló para sacrificar, o texto nos mostra que então quando eles chegam lá e eles se assentam à mesa e eles começam a alimentar, Ana não comeu nada. Ana ficou sem comer. E então a atenção do seu marido voltou para ela. E vindo a atenção do seu marido, ele faz algumas perguntas a ela. No verso de número 8, capítulo 1, verso 8, diz assim: e então Eucana, o seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Veja bem, eu começo a ver este homem como um homem de Deus, cuidando de uma maneira tão extraordinária desta mulher. E essas perguntas mostram o caráter dele, o zelo que ele tinha por ela, o amor que ele tinha por ela, o cuidado que ele tinha por ela. Essas perguntas, elas falam muito. Porque veja bem, quando Eucana fala assim, perguntando a ela: Ana, por que choras? Delicadamente ele chama ela pelo seu nome. Delicadamente ele chama ela para si. Ele tira a atenção dela para aquela tristeza, para aquela amargura, e lança os olhos sobre ela, chamando a atenção dela para si, para trazer um alento, para trazer um afago, para trazer um alívio para a dor da tua alma. E então, em segundo lugar, ele diz: por que chora? Por que não comes? Certamente, este homem, sensivelmente, ele procurava saber o porquê do seu choro. Porquê do seu choro? Irmãos, esse era um marido excelente, era um pai exemplar, era um homem que verdadeiramente qualquer mulher deseja dentro da sua casa. Um homem que preocupa, um homem que dá atenção, um homem que tem os seus olhos voltados para detalhes. E é tudo que uma mulher precisa, de um homem que olha detalhes. Veja bem, e aí ele diz, preocupado com a sua saúde. Ele pergunta o porquê que ela não estava comendo, por que ela não estava alimentando, por que ela não estava cuidando de si. Certamente, ele verifica de novo com uma nova pergunta, diz assim: e por que está triste o teu coração? Meu irmão, uma vez que ele tentou buscar dela o porquê que ela não estava comendo, e ela não disse. O porquê que ela estava triste, e ela não disse. E o porquê que o seu coração estava tão entristecido. E depois dessa averiguação, depois de ele ver tudo isso, ele entendeu que ele não poderia resolver o seu assunto. E ele diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, ele tentando resolver a situação daquela mulher, a tristeza daquela mulher, a amargura da tua alma. Ele então, não conseguindo mais, ele diz:
Não consigo. Agora é você e Deus. Agora é com o Senhor. A tristeza já tinha invadido a alma daquela mulher. Delicadamente, ele chama ela pelo nome. Sensivelmente, ele procura saber o porquê do choro. E preocupado com a sua saúde, ele pergunta, verificando tudo o que ela necessitava. Ele não poderia trazer nada para ela agora. Ele entrega então ela na mão do Senhor. E aí, depois de verificar tudo isso, que a dor não era física, e sim uma dor na alma, esgotou os argumentos, entrando então Deus na história. A Bíblia diz que ela recebia a porção dobrada. Todas as vezes que Eucana oferecia a porção dobrada para Ana, sem saber, ele já estava preparando Ana. Sem saber, ele já estava lançando ela para que ela pudesse, então, nesse momento, um momento de Deus, ela ser levada ao maior de todos os milagres que já aconteceu na sua vida. A Bíblia diz que a sua madre era cerrada, ela não podia ter filhos. E esse era o motivo da sua amargura. Esse era o motivo da sua tristeza. Esse era o motivo de tudo que vinha de ruim contra ela, da perseguição da sua rival, como diz o texto. E então a Bíblia diz que o próprio Eucana lança ela para esse momento, o momento do voto, o momento do milagre. Só posso ir até aqui. Daqui em diante, então, é com o Senhor. Durante todo o tempo que eles desciam até Siló, durante todo o tempo que ele dividia a porção, ele dava a porção excelente, porção dobrada para ela. Era para esse momento, era para o momento do milagre. Ana, ela resolve trocar, então, agora. Trocar a autopiedade pela confiança. Porque ainda há esperança. Essa palavra entrou no coração dela. Esperança foi o motivo pelo qual ela conduziu a sua vida. E vamos ver aqui que coisa interessante. Ela vai em direção ao altar. No capítulo 1, versículo 9. Diz assim o texto. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. O texto diz que ela não estava comendo, ela não comeu, observando as pessoas comerem, e ela não tinha apetite para comer, porque a sua alma estava amarga, o seu coração estava entristecido, ela estava amargurada agora. E veja bem o que acontece. A Bíblia diz que ela sai, ela reage à situação. Então ela sai bem lentamente, vagarosamente, para ir em direção ao altar de Deus. Para ir em direção àquele que podia ouvir o seu coração. O seu marido não tinha a possibilidade de ouvir o seu coração e de resolver os seus assuntos. O seu marido não podia fazer mais nada além das suas forças, da sua capacidade. E então, esse mesmo marido projetou essa mulher para esse momento, quando ele colocava a porção dobrada a ela. Coisa interessante aqui. A Bíblia diz que então, no verso de número 9, ela sai calmamente, sai na direção do altar. E é aí que as coisas começam a acontecer. É aí que a vida desta mulher começa a mudar. Porque o texto nos diz aqui que ela vai, como nunca fizera antes, naquele dia, ela sai em direção ao altar para fazer um voto ao Senhor. Capítulo de número 1, verso 11. Sucedeu 1 verso 11 diz assim: E Ana votou ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares a tua serva, não esqueceres, mas a tua serva, o Senhor dará um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando ela chega até o altar, ela faz esse voto ao Senhor. Mas algumas adversidades começaram a sobrevir contra ela, porque a atenção de Eli, quando ela levanta, é atraído para aquela mulher. Porque a Bíblia diz então que sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, no verso de número 12, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana, no seu coração, falava
e só se movia os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. A atenção de Eli chamada por ela. Ele começa a observar, e aí vem essa adversidade contra ela. Mais uma para poder vir uma acusação, mais uma para poder vir trazer para ela o desespero, para que ela pudesse se sentir uma derrotada. Mas ela não se deu por vencida. Ela colocou o seu coração no Senhor. O seu coração já estava no altar. Ela já tinha colocado o seu voto diante do Senhor. Ela já tinha colocado o seu coração diante do Senhor. E ela perseverou nisso. Ela perseverou em oração. E sucedeu que, verso de número 12, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor. Ela perseverou. Certamente essa mulher, Ana, ela regou as suas orações com lágrimas. E essas lágrimas transformaram a sua vida, porque foi lágrimas derramadas no altar. Transformaram a sua vida porque essas lágrimas começou a lavar a amargura que estava na sua alma. E ali ela tem a possibilidade de entender que Deus poderia fazer por ela o que homem nenhum podia. Deus poderia não somente escutar os seus assuntos, as suas lamentações, escutar o seu coração amargurado e ainda assim fazer muito mais. Ela lança a possibilidade a Deus, de Deus dar a ela um filho. Ela coloca diante do Senhor a sua necessidade. Ela coloca diante do Senhor aquilo que o seu coração mais desejava, ter um filho. Há esperança, ela diz no coração. Há esperança, há esperança. Mas como eu disse, as adversidades vêm. Aquele que poderia ajudar, a princípio começa a fazer algo que realmente é para entristecer o coração de cada um. Mas 3 coisas interessantes acontecem com Ana. Primeiro aconteceu quando ela levantou silenciosamente em direção ao altar. Irmãos, nas adversidades da nossa vida, nas situações que acontecem conosco que muitas vezes não esperamos, e parece que acabou tudo, não tem mais jeito para nada. E geralmente, nas nossas casas, isso sobrevém. Muitas vezes são portas fechadas. Muitas vezes uma doença que vem abater e trazer um desconforto dentro do nosso lar, desorientando cada um. As adversidades podem vir de várias maneiras, mas o assunto de Ana aqui era a falta de um filho. Isso trazia para ela uma amargura na alma. Isso fez com que ela caminhasse até o altar. Isso fez ela levantar e ir em direção ao altar. E aí eu fico pensando uma coisa, a determinação em segundo lugar aqui. A determinação que ela teve. Ela não deu lugar aos olhares que estavam sobre ela. Como no caso, os olhares de Eli, que a julgou. E que diz que no coração dele ela estava embriagada, no olhar dele ela estava embriagada. Porque ele nunca tinha visto ninguém com tanta intensidade, ou com tanta vontade. Parecia que ela estava bêbada, mas ela era embriagada pelo poder do Espírito Santo. Ela era cheia de Deus, ela estava querendo Deus. E essa determinação não deu lugar a esses olhares, a essas conversas. Não deu lugar às conversas paralelas da sua rival. Não deu lugar. Mas ela foi adiante. Ela passou por Eli, ela passou por Elcana, ela passou por Penina, ela passou por todos que estavam ali, foi direto ao altar. Porque é no altar que nós resolvemos os nossos assuntos. É no altar que nós lançamos as nossas aflições. É no altar que nós colocamos diante de Deus aquilo que está afligindo a nossa alma. É no altar que nós colocamos diante do Senhor tudo que está nos perturbando a mente e o coração. Veja bem. E enquanto Ana, no seu coração, falava e só movia a sua boca, porém não ouvia a voz, porque Eli havia como embriagada. Então ele disse: até quando estarás tu embriagada?
Aparta-te do vinho. Olha a resposta desta mulher. Porém, Ana respondeu e disse: Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Irmãos, derramar a alma perante o Senhor. Eu disse aqui que ela regou as suas orações. Ela regou as suas orações com lágrimas. Lágrimas que lavaram, começaram então a lavar a amargura do teu coração, porque o texto vai nos indicar aqui. Ela dizendo no verso 16: Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, ou seja, por uma qualquer, por uma que está diante de outros deuses a não ser do Senhor. Porque na multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. Ela lança toda a sua dor diante do altar. Ela não se importou com quem estava falando. Ela não se importou com quem estava olhando. Ela não importou com o que pensava dela. Mas o que ela importou é que ela estava diante do Deus vivo e estava colocando a sua vida para que ele pudesse conhecer a sua história, conhecer o desejo do coração, conhecer os segredos do seu coração. Irmão, é isso que nós precisamos de fazer. Ir em direção ao altar, ser intenso no altar e falar com Deus e colocar diante de Deus. É isso que nós precisamos de fazer, ter determinação, não ligar para os olhares, para as conversas, não ligar para situações que muitas vezes não nos favorece, como não favorecia ela. Passar por tudo isso e se derramar diante de Deus, se dobrar diante de Deus. E aí, agora o que me chama a atenção aqui também nesse texto são as respostas. Resposta que mostra a humildade, um coração humilde, um coração que conquista o reino dos céus, porque a Bíblia diz que os humildes herdarão os céus. Os humildes herdarão. Veja bem o que diz aqui o texto. No verso de número 15. Ela responde, quando ele diz que ela estava bêbada. Ela diz assim: Não, Senhor. Não, meu Senhor. Sou mulher atribulada de espírito. Ela podia ter dado uma outra resposta. Ela podia ter um bate-pronto com ele. Ela podia arrumar ali alguma situação que trouxesse até uma discussão entre os dois. Mas ao contrário disso, ela se expõe diante do sacerdote, dizendo: Não, meu Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. E então, no verso de número 16, segundo o que ele pensou e segundo o que diz os seus lábios, condenando, chamando-a de mulher qualquer, ela tira esse mal entendido que estava na mente do sacerdote ali. E ela desfaz esse mal entendido no verso 16, ela diz assim: Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Oh, irmãos, essa também é uma mulher que qualquer homem desejaria ter. Porque em um meio de uma discussão, em um meio de uma situação totalmente aflorada, porque acusações estão sendo lançadas, de repente ela não investe contra, de repente ela não traz uma confusão diante de um mal entendido, mas ela para e pensa e traz uma resposta. Maravilhoso isso. Sabe de uma coisa? Eu posso dizer que é tudo que nós, maridos, também precisamos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Precisamos de mulheres que parem e pensem e tirem o mal entendido. Porque muitas vezes as confusões, as brigas, as guerras, vêm por poucas palavras, por mal entendido. E aí a nossa casa, ao invés de ser uma casa de paz, passa a ser uma casa de gladiação, de gladiadores, um querendo
acertar o outro mais forte. Um querendo acertar o outro e fazer uma ferida maior. Mas ela não. Ela traz uma solução para essa situação, desfazendo esse mal entendido que estava na mente e que saiu dos lábios do sacerdote ali. Essa resposta, veja bem, desarma este homem. No verso 17, ela recebe uma palavra do sacerdote ali. Mas ela também, nessa palavra que ela recebe, depois desse mal entendido desfeito, olha que coisa interessante aqui, no verso 16, né? Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque na multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E então respondeu Eli e disse, ainda bem que Eli caiu sobre si, né? Ainda bem que ele voltou então e disse, epa, realmente essa mulher, ela está buscando o Senhor, ela está buscando a Deus. E agora eu preciso de fazer o que eu fui chamado para fazer, eu preciso de abençoá-la, eu preciso de reparar o meu erro, eu preciso de reparar o erro que as minhas palavras trouxeram até o coração dela. E ainda bem que ela não refutou, ainda bem que ela não investiu contra, ainda bem que ela estava com um coração humilde diante de Deus ali e diante deste homem. Sabe, irmãos, muitas vezes nós falamos que nós somos humildes diante de Deus, mas quando há uma situação entre nós, quando há uma situação marido-mulher, quando há uma situação interpessoal, a primeira coisa que fazemos é esbravejar, é buscar os nossos direitos, é ser, é ter. Ser alguém. Sabe quem que eu sou? Ter razão. Eu tenho a razão. E aí a nossa casa vira, ou o ambiente em que estivermos, até mesmo na rua, vira um ambiente de guerra, um ambiente pronto, propício, para que Satanás possa assentar e aplaudir, porque ele venceu pelas suas setas inflamadas que lançou. Mas aqui nesse texto, ele perdeu. E perdeu feio, porque Satanás, ele tentou liberar uma palavra através da boca do sacerdote aqui. E liberou, mas só que quando ela chegou, ela amorteceu essa palavra, trazendo então uma palavra branda e mudando esse mal entendido que havia sido lançado sobre a vida dela e que na verdade ela estava ali para servir no altar, para buscar a Deus, fazendo já um voto. Ela sabia o que ela tinha feito, ela sabia que ela tinha colocado diante do Senhor, ela sabia que ela, quando fez esse voto, ela disse: Senhor dos exércitos, se benignamente andares ou atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva, e te não esqueceres, mas a tua serva teres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela sabia o que ela estava fazendo, ela tinha ciência de que se ela votou ao Senhor, e que já estava vindo essa bênção na sua direção, ela precisava de ter um espírito manso, ela precisava de ter um espírito reto, porque ela votou ao Senhor, ela votou que apresentaria essa criança todos os dias da sua vida. E veja bem, essa mãe educando essa criança, veja bem, essa mãe com o espírito manso, colocando esta criança todos os dias diante do Senhor, todos os dias apresentando ele a Deus, todos os dias orando, colocando sobre a sua cabeça a mão e liberando bênçãos. Todos os dias mostrando a ele o porquê ele nasceu, todos os dias trazendo à sua memória que ele era um milagre, todos os dias trazendo à sua memória que ele era um voto que ela tinha feito a Deus, e então ela ensinava a esse garoto com excelência todas as coisas vindas da parte do Senhor. Detalhes ela ensinava. Por ser uma família sacerdotal, ela ensinava com riqueza de detalhes o que era ser um sacerdote. Ela ensinava quem era Deus, ensinava sobre o caráter de Deus, ensinava que Deus era verdadeiramente aquele que fez um milagre, abriu a sua madre e fez com que ele fosse um milagre na vida dela. E então, certamente, ela foi preparando esse garoto, ou ela iria ter que preparar esse garoto, porque no seu voto ela diz que iria fazer isso, apresentar essa criança todos os dias. E diz aqui: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Seria para que introduzisse então a palavra e o sacerdócio no coração daquele garoto, internamente, introspectivamente,
mas agora externamente, o seu cabelo sendo crescido, quando ele perguntasse: mamãe, por que o meu cabelo está grande? Por que eu não corto meu cabelo como os das outras crianças? Ela dizia: filho, eu votei ao Senhor que não passaria navalha nos seus cabelos. E você é do Senhor. Você é diferente de todos os outros. Cada um dos outros são para suas próprias famílias, para seus próprios pais, para seus próprios pais. Mas você não. Você nasceu para servir a Deus, para ser do altar. Porque foi no altar que tudo começou. Foi no altar que você foi apresentado e foi de lá que você veio e para lá que você vai voltar. Veja bem que coisa interessante. Ela traz essa resposta, ela recebe essa palavra do sacerdote ali, e então ela dá essa resposta. Ela recebeu da parte de Deus a bênção do homem de Deus. Ei, veja bem que coisa interessante, verso 17. Verso 17 diz assim: e então respondeu Eli e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Ele repara as suas palavras, ele repara o seu erro e lança sobre ela a bênção sacerdotal. Quando ele lança sobre ela a bênção sacerdotal, olha a resposta dessa mulher, brilhante resposta dessa mulher. Eu entendo que foi aqui que fechou tudo. Eu entendo aqui que Deus fechou com essa mulher. Eu entendo que aqui que o milagre verdadeiramente aconteceu. Ela diz assim: e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Quando ele fala, liberando a bênção vindo da parte de Deus, e ela então, ela traz essa resposta, e disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Ou seja, acha a tua serva graça diante dos olhos de Deus. Acha a tua serva graça sobre graça diante de Deus. E assim a mulher foi ao seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Ai, que delícia. Lembra quando você estava desesperado? Lembra como você colocou uma demanda diante do Senhor? Lembra como você colocou o seu milagre diante do Senhor? Lembra quando era impossível acontecer aquilo que as pessoas achavam que possível de fato era acontecer? Só se viesse da parte de Deus. Só se Deus liberar do céu. Mas você acreditou e você lançou diante do Senhor. E quando você lançou diante do Senhor, veio o resultado daquela prova, veio o resultado daquela oração. E você entrou de uma maneira com o coração aflito, com o coração amargurado. Mas de repente agora, depois de orar, depois de derramar diante do Senhor, depois de trazer um coração amargurado, talvez sem querer perdoar, talvez sem querer liberar a bênção do perdão, de repente, coberto de lágrimas, as lágrimas foram lavando toda a amargura, as lágrimas foram fazendo algo que era impossível e é impossível aos homens. Foi lavando, até que chegar um coração humilde diante do Senhor e ali apresentar diante de Deus as suas demandas. E você não saiu da mesma maneira que entrou. Coração amargurado, entristecido, um coração choroso, um coração cheio de dor, de dúvidas, mas a determinação no altar do voto que foi feito a Deus. Você não saiu mais da mesma maneira que entrou, mas saiu com o coração aliviado, com o coração feliz, o semblante alegre. E a Bíblia diz que ela até comeu. A Bíblia diz que ela comeu. Olha que coisa. O seu semblante já não era mais o mesmo. Quando nós silenciosamente caminhamos até o altar do Senhor, colocamos diante de Deus as nossas demandas, prostramos diante do Senhor e abrimos nosso coração a Ele, fazemos voto ao Senhor. Não votos de tolo, mas votos sendo aquele que nós temos condições de cumprir. Como ela tinha condições de ser uma mãe excelente, de ser uma sacerdotisa dentro da sua casa, ensinando o seu filho o sacerdócio, ensinando quem era seu pai, qual era o seu ofício, de qual tribo ele vinha, qual era o seu avô, quem era o seu bisavô, quem era o seu triavô, ensinando a sua linhagem. Ela sai alegre, ela sai feliz. E o texto nos diz que logo em seguida,
eles levantaram de madrugada, depois que comeram, depois que se assentaram, depois que comeram, levantaram de madrugada, adoraram perante ao Senhor, no verso 19, e voltaram e vieram à casa de Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, ela engravidou de Samuel. Veja bem, se ela tivesse desistido, se ela tivesse cedido às tentações, se ela tivesse feito qualquer coisa ao contrário do que ela fez, de seguir até o altar, para colocar esse voto diante do Senhor, esse livro seria inexistente. Samuel não teria nascido através de Ana. Esse livro não existiria, mas ela acreditou nisso. E agora, veja bem, se Ana ficasse presa nas provocações, se ela ficasse presa nas acusações, na amargura da sua alma, ela não teria alcançado o favor de Deus. No capítulo 2, é tão interessante para fechar essa mensagem. Ana, ela chega agora, depois do garoto desmamado, pronto para ser levado até o altar do Senhor, aonde tudo começou. Ô irmão, foi no altar que a sua vida começou. Foi no altar que seu casamento começou. Foi no altar do Gólgota que Deus te lavou e te remiu pelo sangue do Cordeiro. Foi no altar, e é no altar, que a nossa vida começa diante do Senhor. E é para o altar que nós temos que voltar para agradecer. Oh Deus! É no altar que nós temos que voltar para derramar diante do Senhor. É no altar que nós temos que voltar para adorar o Senhor. É no altar que nós temos que exaltar o nome do Senhor. É no altar que nós temos que dilatar os nossos lábios para engrandecer o nome do Senhor. E Ana volta ao altar agora. Volta com o seu sacrifício, volta com o seu voto. Sabe de uma coisa? Já é sabido de todos os pastores que eu sou apaixonado em estar dizimando e ofertando a casa do Senhor. Eu aprendi isso aqui nessa igreja, e quando eu aprendi aqui, que eu poderia fazer aqui os meus votos, os meus sacrifícios financeiros. Eu te confesso que eu não saio daqui dos cultos da mesma maneira que eu entrei nunca, quando eu estou ofertando a casa do Senhor. E daí eu descobri que eu posso ofertar a casa do Senhor financeiramente todas as vezes que eu vier. E eu faço isso com graça. Eu faço isso com um coração alegre. Porque eu sei que eu estou plantando em um terreno fértil. Eu sei que eu estou plantando aonde tudo começou na minha vida. E eu quero que muitos começos venham nascer nesse altar, venham nascer no altar do Senhor. Eu quero que muitas vidas sejam transformadas no altar do Gólgota. Eu quero que muitas vidas sejam unidas no altar, como eu, nesse altar, tive a união com a minha esposa. Eu quero que no altar venha ter vidas prostradas com seus queixumes, com suas lamentações, com suas almas amarguradas, para que eles possam ser lavados por lágrimas vindas do coração, com sinceridade, e Deus ouvir como ouviu no altar a voz de Ana, e Deus fazer o milagre como fez na vida de Ana, e Deus realizar um milagre excelente, como aquela semente excelente vinda da parte de Eucana, plantada no útero de Ana, que nasceu Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas depois de Moisés. Veja bem, quando nós passamos pelas dificuldades com o Senhor e não rendemos as provocações, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e não rendemos as vozes que vêm contra, provocando, falando contra, quando nós damos ouvidos apenas a Deus e derramamos um coração humilde diante do Senhor, a nossa vida muda. A maior dificuldade do presente, é esquecer o passado. A maior dificuldade do presente da nossa vida é esquecer o passado. O passado nos prende, o passado nos trava.
Mas Ana, ela não ficou presa no passado. Ana, ela não guardou para si o seu voto, ela entregou, ela foi até o altar. Ah, Deus, muito obrigado por isso. Obrigado porque tiramos lições preciosíssimas deste texto. E sendo assim, o que eu posso dizer, que na oração dessa mulher, uma oração de entrega, uma oração com o coração feliz, assim como ela saiu do altar naquele dia, que logo na sequência, na madrugada, depois que eles chegaram em casa, sacrificaram ali e foram para casa, Deus deu a ela Samuel, e a alegria inundou o seu coração, a sua vida. Com a mesma alegria, ela volta ao altar para entregar o seu voto, para entregar, colocar o seu filho ali a serviço de Eli. Deus começa a fazer a partir de nós uma mudança na história. Deus começa a fazer a partir de mim e de você, através do milagre que Ele fez e vai fazer nas nossas vidas, uma mudança na história. Os filhos de Eli não queriam nada com o sacerdote. Os filhos de Eli só queriam desonrar a Deus e servir a si mesmo, os seus próprios deleites. Então eles foram afastados, tirados, e um garoto começou a crescer e trazer um sacerdócio excelente diante de Deus. Oferecer um coração inteiro diante do Senhor, uma vida inteira diante do Senhor, simplesmente por causa da atitude de uma mulher, de sair silenciosamente e ir até o altar fazendo voto. Eu não sei de que você está precisando. Uma mudança no seu casamento radical. Eu não sei o que você está precisando. Se é uma porta aberta que as pessoas dizem ser impossível. Um trabalho, na vida profissional. Eu não sei de que você está precisando. Se é uma reviravolta na saúde da sua família. Mas uma coisa eu sei. Eu posso te indicar. Porque deu certo para Ana e deu certo para mim, para minha vida. Vai, levanta, vai ao altar e não repare nada, nem ninguém, mas se prostra diante do Senhor e molha com lágrimas o que está no teu coração, oferecendo a Deus a sua própria vida primeiro, para que a partir dela Ele venha fazer um grande milagre. E sendo assim, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua casa nunca mais será a mesma. O seu casamento nunca mais será o mesmo. A sua vida profissional vai mudar radicalmente. Porque tudo que você colocar as tuas mãos, Deus vai abençoar. Se Ana ficasse presa nas provocações, nas discussões, nas acusações, na amargura da alma, ela não teria alcançado o favor de Deus, no verso 2 e 3 aqui. Nota-se que na oração de entrega do seu voto, uma oração profética que aponta para o Messias, no verso 10. Diz assim: os que contendem com o Senhor, fechando essa mensagem, os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aleluias. Essa mulher, ela vai simplesmente, com dor no coração, amargura na alma, se prostra no altar. E ela volta para sua casa, carregando no seu ventre o seu milagre. E melhor do que isso, ela então começa a ter, de maneira que ela foi criando, ensinando, aprendendo, passando por ela, como uma instrutora, como uma professora daquele garoto. Ela foi crescendo em Deus, ela foi tomando cada vez mais forma, crescendo em Deus, porque ela tinha cada vez mais intimidade com Deus, à medida que ela ia repassando para os seus filhos, à medida que ela ia repassando para Samuel, as coisas maravilhosas que Deus tinha feito em Israel. Ela começa a ficar cheia de Deus e começa a ter intimidade com Deus e começa a ter uma proximidade tão maravilhosa com Deus, que essa oração é uma oração profética, apontando também para o Messias. E eu quero orar por você nessa manhã.
Eu quero orar por você. E ainda bem que você está aí dentro da sua casa, porque eu quero orar por você. Aí mesmo onde você está. Feche os seus olhos, você, os seus filhos, sua esposa, seu marido, quem estiver com você aí. Senhor Deus, nós vimos aqui um contexto decadente nesta mensagem. Estava tudo destruído, moralmente, espiritualmente, não tinha nada que se pudesse aproveitar aqui. Havia também, ó Deus, uma família que um homem era excelente, que uma mulher desesperada à procura de filhos, e a outra cheia de filhos, provocando. Havia também um sacerdote que não conseguia mais lançar para frente o seu sacerdócio, porque não havia mais quem com o coração inteiro na sua casa, na sua família. O Senhor pega uma mulher com uma necessidade e faz da necessidade dessa mulher, ó Deus, ser usada para a glória do Senhor. A necessidade dessa mulher foi usada para a glória do Senhor. Ela tinha necessidade de ter um filho, e do seu útero nasceu, ó Deus amado, esse grande profeta. Um coração inteiro diante da tua presença. Um coração inteiro diante do Senhor. Foi dedicado a sua vida inteira ao Senhor. Tudo por causa de uma necessidade, da necessidade de uma mulher, de ter filhos. E há uma necessidade no coração do Senhor, de ter profetas, de ter sacerdotes, de ter homens de Deus. Homens de Deus dentro de lares. Homens e mulheres de Deus dentro das casas. Homens e mulheres de Deus nos trabalhos, ó Deus, nas ruas. Homens e mulheres de Deus espalhados sobre essa terra, ó Deus, incendiando, Senhor, os corações pela Tua palavra, da Sua verdade. Pai, então em nome de Jesus, eu oro por essa família agora. E peço que o Senhor venha, ó Deus, trazer, ó Deus amado, assim, uma resposta, o clamor, para esse coração amargurado, para esse desejo, ó Deus amado, que não cabe mais dentro dessa pessoa, mas ela está derramando diante do Teu altar, da sua necessidade. E eu peço ao Senhor, Deus, faz de encontro a necessidade de cada uma dessas pessoas. Ó Deus, alguns filhos nas drogas, trazendo confusão dentro dos lares. O Senhor é poderoso para romper as correntes do diabo sobre a vida destes filhos. Um coração destruído, ó Deus amado, pela traição. O Senhor é poderoso para tirar, ó Deus amado, a amargura do coração, ó Deus, e derramar, ó Deus, o Teu perdão no coração dessa mulher, deste homem. Senhor, esses filhos desligados, ó Deus, que estão todos plugados, ó Deus amado, muitos deles nessas internets da vida. Aqui mostra que essa mulher, ela trouxe uma ligação do céu, mostrando, ó Deus, os Teus feitos. E o coração desse garoto foi enchendo de fé, ao ponto de quando ele foi deixado no sacerdócio ali, no templo, ele não fez pirraça, ele não saiu correndo, voltando para sua mãe. Ele não fez show algum, mas ele tinha plena consciência de que ele nasceu para servir ao Senhor. E os nossos filhos dentro dos nossos lares não nasceu para outra coisa. Não nasceu para serem lançados ao mundo, ó Deus, e serem do mundo. Não criamos filhos para o mundo, mas criamos filhos para o Senhor. Ó Deus, nós não temos maridos, ó Deus amado, que venha, ó Deus, trazer nenhum tipo de confusão dentro dos lares. Mas, ó Deus, nós temos pessoas que precisam ser como Elcana. Nós precisamos ser como Elcana. Mulheres como Ana, mulheres verdadeiras. Ó Deus, um coração humilde. Ó Deus, e que desata qualquer tipo de confusão dentro dos seus lares. E nunca será aquela que provoca, mas sempre que vai trazer, ó Deus, a aliança da paz. Pai, em o nome de Jesus, que os maridos amem as esposas como Cristo amou as igrejas, a igreja do Senhor. E que as mulheres, ó Deus, se submetam aos maridos, ó Deus, para que haja, ó Deus, uma harmonia entre céus e os nossos lares, as nossas famílias, a nossa casa. Que não haja interferência mundana, mas que haja uma proteção vinda do Senhor, Pai. Porque nós nascemos no altar e somos do altar. E te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado.